Olá, pessoal. É, então, estamos todos, né, sofrendo com essa pandemia. É uma pandemia que atinge todos os continentes. E para quem observa um pouco, percebe que tanto os governos como a população dos respectivos países adotam eventualmente formas diferentes de lidar com essa tragédia sanitária que já vitimou milhões de pessoas em todo o mundo. E aí a gente se pergunta por que as atitudes, as reações, a forma de lidar com essa pandemia, que é igual para todo mundo, no sentido de que representa o mesmo risco, é um vírus que pode provocar a morte das pessoas, por que essas reações ou essa forma diferente de lidar com essa tragédia sanitária? E especialmente o que chama atenção é, por exemplo, porque muitas pessoas adotam a atitude de negar a gravidade, né, do vírus e se sujeitar à própria morte. E não só isso, adotar esses comportamentos que podem não só colocar em alto risco a sua vida, mas também a vida daqueles que lhe cercam, sejam colegas de trabalho, sejam amigos, sejam familiares. É você pensar que um filho, por exemplo, que eventualmente nega o perigo da pandemia, se expõe, adquire o vírus, não apresenta sintomas, leva o vírus para casa, contamina o pai, mata a mãe, mata a avô, mata a avó. Então, por quê? Por que as pessoas agem assim? Por que negar uma coisa que é tão óbvia? Aí a gente tem procurar entender isso tudo, né? Existe já, digamos assim, conhecimento científico produzido que é dado como pacificado ou como consolidado, que entende que cada indivíduo age de forma diferente perante uma situação de perigo. Ou seja, que o entendimento de risco, que é a probabilidade de alguém ter algum dano, esse entendimento ele é muito subjetivo. Ou seja, você pode pegar aí 10, 15, 100 pessoas e expor a mesma situação de perigo e essas pessoas reagirem de forma diferente. Quer dizer, é o mesmo perigo, entretanto, as pessoas reagem de forma diferente. Tem uma percepção diferenciada. E essa percepção diferenciada, naturalmente, que vai definir como ela vai se comportar diante daquela ameaça. Isso é um fato real, comprovado por vários estudos. Isso não há que se questionar quanto a isso. Então, essa seria a primeira premissa. As pessoas reagem de forma diferente. Por isso que alguém é muito preocupado, ele higieniza as mãos, ele usa máscara, ele evita aglomeração e faz tudo isso, né? Outras pessoas não, não têm essa mesma preocupação, até evita usar máscara, enfim, ele se comporta como se aquela ameaça não existisse ou como se aquela ameaça não fosse tão importante, né? Como já disse aí um presidente, é apenas uma gripezinha, né? Então por que se preocupar? Ora, tudo bem, até aí a gente consegue fundamentar, né, que as pessoas elas reagem de forma diferente. Mas digamos que existem situações e situações. Vamos usar aqui esse clichê. Uma coisa é algo, digamos assim, que não nos parece tão evidente. É uma situação meio abstrata, né? Outra coisa é uma situação de perigo bastante evidenciada e comprovada. Então a gente parte do princípio de que quanto mais evidência existir de uma situação que representa ameaça, mais fácil é das pessoas perceberem que aquilo de fato é perigoso e, portanto, passar a ter uma preocupação com aquela situação perigosa.
E é exatamente o caso desse vírus, da pandemia, né, da Covid. Ora, será que esse número de mortes no mundo inteiro, será que as mortes de pessoas próximas da gente, parentes nossos, amigos, será que isso não é uma evidência objetiva e inquestionável do quão perigosa é essa doença? Eu acho que evidência maior do que isso não pode existir. Mas se ainda assim as pessoas agem como se isso fosse uma ficção, se isso fosse uma invenção, como já diz aí um presidente, né? Isso é uma coisa criada que não existe e etc e tal, não é perigoso, vamos enfrentar de peito aberto. Quer dizer, se tudo isso não é suficiente para as pessoas melhorarem a sua percepção, no sentido de admitir o perigo dessa pandemia, desse vírus, a gente então fica sem resposta. Como entender isso? Como justificar esse tipo de comportamento? Aí eu não sei, talvez uma hipótese seja que, apesar das evidências, talvez as pessoas não tenham tanto apego pela vida, talvez as pessoas tenham naturalizado a morte, né? Talvez as pessoas tenham perdido um valor fundamental do ser humano, que é ser solidário e ter amor próprio. Talvez seja isso. Talvez seja, digamos assim, comprar uma grande mentira, que é essa mentira de que a pandemia ela não existe, que o vírus não é importante e que essa doença é só uma gripezinha. E isso é vendido tanto por quem deveria cuidar da pandemia, da vida dos brasileiros, na posição de governante, como também é vendido por algumas aspas, lideranças religiosas que dizem que não se preocupe com isso, Deus vai cuidar de você. Ora, Deus cuida de todo mundo, mas Deus também quer que nós nos cuidemos também, né? Afinal, nós temos responsabilidades. Eu só consigo ver essa hipótese. A pessoa está vendo, já checou, está vendo os mortos, mas mesmo com todas essas evidências, as pessoas preferem se apegar a essas crendices, ao imaginário, né? Àquilo que não é tangível, mas é uma coisa que vai de encontro, não sei, alguma sensação particular, né? Que as pessoas têm de se sentir, de se relacionar com o mundo e com as coisas. Então, eu fico realmente impressionado com isso. Eu todo dia converso com pessoas, escuto relatos de colegas, eventualmente, que tinham esse comportamento e que já morreram, ou que estão morrendo, ou que estão na UTI, e que depois que estão lá, aí começam a pedir oração, pedir ajuda, né? Porque até aquele momento, não é perigoso. Aí quando está na UTI, agora é perigoso. É preciso morrer ou preciso chegar quase à morte para poder se convencer disso, apesar de todas as evidências. Eu sinceramente, outro dia disse para um colega, eu sou o cara mais medroso do mundo. Eu posso pegar a Covid, ninguém está imune a isso, ninguém está livre disso. Mas não será porque eu não tomei as providências que eu deveria tomar. Será por um acaso, porque não existe proteção 100% e nem existe risco zero. A gente está sempre exposto de alguma forma. Mas eu faço o meu dever de casa. Eu faço aquilo que a ciência diz que deve ser feito. E eu faço aquilo que eu entendo que deve ser feito porque eu sou um profissional de segurança do trabalho, eu sou um engenheiro de segurança do trabalho e eu sei o quanto... E a gente é treinado para identificar perigos, avaliar risco e tomar medidas de proteção. Então, profissionais da saúde, profissionais da área de segurança do trabalho, têm a obrigação e o dever, né, de dar o testemunho, primeiro para se proteger e depois para mostrar-se coerente com aquilo que aprendeu e aquilo que ele prega quando ele está lá dentro de uma empresa tentando convencer os trabalhadores que devem se proteger. Então, esse é um testemunho que eu dou para, digamos assim, demonstrar a minha
surpresa, o meu, o meu, não sei se é indignação, mas assim, como explicar esse tipo de comportamento, apesar de reconhecer que a percepção de risco ela é subjetiva de cada um, mas há limite para as coisas. E nesse caso da pandemia, não há como se questionar algo que está tão presente e tão evidente. Era isso. Bom, foi só um desabafo.